Shavuot, Shalom, Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 14 do mês de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos hoje no primeiro dia do mês de Nissan do ano 5781. Então, a partir do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no primeiro dia do mês de Nissan. E o mês de Nissan é chamado de a cabeça dos meses, o princípio dos meses, bem como o princípio do ano. E isso está ligado diretamente à redenção, à libertação do povo judeu da terra do Egito para a liberdade em direção à terra prometida, com a finalidade já na saída, na partida do Egito, aquilo que Moshe disse desde o princípio ao Paró, o faraó, liberdade para que o povo tenha realmente a disponibilidade, toda a motivação para prestar um serviço do coração, um serviço de amor a Hashem. Então, o mês de Nissan, que ficou conhecido depois do exílio babilônico, depois da destruição do primeiro templo, mas era conhecido e é conhecido realmente, sim, o primeiro mês dos meses, o primeiro mês do ano, e os demais meses era contado a partir de Nissan, né? Então, o segundo mês de Nissan, quinto mês de Nissan, etc. e tal, né? Então, a mensagem principal que nós temos aqui para o mês de Nissan, o primeiro mês, é a mensagem de redenção. Então, a pergunta é, o que é redenção? De forma bem simples, os sábios trazem para nós. Redenção é a libertação da escuridão para a luz. É por isso que só dá valor à liberdade quem sofreu a opressão de um cativeiro, né? Se o povo de Israel não tivesse sido escravizado, nunca teria conhecido a verdadeira liberdade. No entanto, a mesma escravidão que o oprimiu deu origem à sua redenção. Do meio dessa escuridão e de nenhum outro lugar, surgiu então a luz. E os nossos sábios dizem que os filhos de Israel disseram a Deus: Senhor do universo, quando nos redimirás? E Deus respondeu: quando caíreis ao mais baixo dos níveis, então vos salvarei, né? Então, dessa forma aí, quando chegou o tempo da redenção, foi o mais baixo nível espiritual em que o povo de Israel se encontrava, e foi aí que eles clamaram a Deus pela redenção. O clamar aqui é o sentido de buscar a presença divina com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Dessa forma, quando o povo, realmente, o povo judeu, o povo israelita, quando buscou a Deus dessa forma, foi quando o clamor, o pedido de socorro a Deus subiu com muita ênfase, muito poder, muita unção, e então Deus trouxe a resposta, né? Quando ainda restavam 190 anos para cumprir o que Deus tinha dito a Abraão, os 410 anos, né, de estar numa terra estranha. Então 190 anos foi suprimido, foi diminuído 190 anos, porque quando o povo buscou a Deus com todo o teu entendimento, com toda a sua alma e com todas as suas forças, ou seja, buscou a Deus com inteireza de coração, com verdadeira kavaná, verdadeira intenção do coração, foi então que realmente Deus ouviu a sua prece. Ou seja, isso mostra para nós qual realidade?
mesmo que o decreto divino seja de severidade, como o caso específico aqui, quando o povo busca a Deus realmente com essa inteireza de coração, de alma, de entendimento, Deus então, ele também anula o seu próprio mau decreto e traz bênçãos, traz libertação, traz salvação. Então, nesse sentido, é o aprendizado que nós temos para nós dentro dessa realidade do mês de Nissan. Então, o mês de Nissan é o mês da redenção. Então, colocando em prática para nós não judeus, e obviamente o próprio povo judeu está envolvido em todo o sistema do mundo, né? Mas para nós não judeus, em que nós estamos aí dentro das nações, e nós estamos vendo o que está acontecendo nos 4 ventos, norte, sul, leste e oeste, né? Com essa questão de pandemia, e uma forma que os governantes perversos estão aí subjugando o povo a uma escravidão, né? Submetendo o povo a serem submissos de uma forma sem que o povo pense, sem que o povo venha raciocinar, e isso faz com que através da opressão, do medo, do pavor, do terror, ameaças de prisões, ameaças de morte, as pessoas vêm sendo subjugadas a uma escravidão, à vontade do soberano, entre aspas, dos faraós e ramãs dos tempos da atualidade. E dessa forma, então, as pessoas estão sendo conduzidas à escravidão. É só você ter uma noção daquilo que acontece atrás de países que têm as suas ditaduras socialistas, comunistas, e como o povo é subjugado. Não há liberdade. A propaganda política deles é mostrar, entre aspas, algumas coisas bonitas que acontecem lá. Mas o povo vive subjugado, passa fome, né? Por isso que tem certo país por aí que as pessoas comem de tudo. Come morcego, por exemplo, né? Come barata, por exemplo, né? Faz espetinhos, né? De escorpiões, né? Faz espetinhos de ratos, por aí afora vai, né? Por quê? Porque existe uma ditadura e esse governo faraônico, ditatorial, subjuga as pessoas aos seus mais baixos níveis de subjugação da raça humana. Então, o mês de Nissan é o mês da redenção. Esse é o mês em que, à medida que nós levantamos a Deus um clamor, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, de inteireza de coração, kavaná, verdadeira inteireza de coração, Deus pode mudar esses maus decretos. E os governantes perversos, eles sim, cairão nas suas próprias covas, cairão nas suas próprias prisões, cairão nos seus próprios medos, pavores e terrores que têm procurado subjugar a população. Então é importante para nós nesse mês de Nissan, não somente nós como não judeus, juntamente com os judeus, abraçarmos o mês da redenção. Tanto é que esse mês é tão importante que os sábios falam que é o mês mais importante de todos os meses. E dentro da visão da sabedoria dos nossos mestres, eles falam que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach ocorrerá no mês de Nissan. Então, nesse mês de Nissan, que iniciou a partir do pôr do sol de hoje, e vai, né, até o dia 12 de abril, uma segunda-feira, ao pôr do sol do dia 12 de abril, é o nosso mês judaico de Nissan, é o mês de redenção. O Mashiach, ele pode se revelar a qualquer momento, dentro deste mês, segundo a visão dos nossos sábios. Porque é o mês da redenção, é o mês da libertação da escuridão para a luz.
e o mundo está em escuridão. Através desta dita cuja de pandemia que falam por aí, né? E quantas falsidades e quantas mentiras esses governantes estão trazendo para a população. Há uma realidade do bicho, da doença e de morte? Sim, há uma realidade. Mas não nessa dimensão em que estão falando. As pessoas estão morrendo? Estão morrendo. Mas não estão morrendo só desta doença. Existem tantas outras doenças que infelizmente não estão registrando, só estão jogando a conta em nome desse bicho aí, desse vírus aí. Estão jogando. As pessoas estão morrendo de câncer, mas é o bicho que leva a fama. As pessoas estão morrendo de AIDS, o bicho que leva a fama. As pessoas estão morrendo de fome, por incrível que pareça. É só você pesquisar na internet e você vai ver que as pessoas estão morrendo mais de fome do que do próprio vírus. Tuberculose está matando pessoas adoidado por aí. Mais do que o bichinho aí. Mas atualmente, tudo é na conta do bicho. Por quê? Porque a morte em nome do bichinho rende dividendos, dá lucro. Um certo ministro da Fazenda, no começo do ano passado, fevereiro ou março, ele falou algo, né? Podemos até dizer assim, entre aspas, num tom profético. Ele disse assim: quando chegar ao fim dessa pandemia, vocês vão perceber uma triste realidade, uma terrível realidade. Os maus políticos, eles matarão o povo por causa de dinheiro. Como foi cortado, foi passado, né, o corte na mamata da corrupção, a abstinência por dinheiro está fazendo com que políticos preferem ver o seu povo morrendo do que trazer a cura. Bloquearam praticamente em quase todos os estados, a mando dos seus governantes perversos, bloquearam remédios baratos que trazem o tratamento preventivo e traz também a cura. Mas eles não querem a sua cura. Eles não querem que você viva, porque você vale mais morto do que vivo. Entendeu? Qual é a jogada do sistema? Qual é a jogada desta ideologia macabra globalista? Você vale mais morto do que vivo. Você vivo só dá despesas, na visão deles. Então, por isso, o mês de Nissan, para nós, Benei Noach, para nós, não-judeus, que abraçamos a fé monoteísta e estamos ombro a ombro com os judeus, prestando um serviço a Deus de coração e de amor, é o tempo nosso, de não-judeus, de Benei Noach, clamar pelo nosso povo, os não-judeus, para que as nossas cidades, os nossos estados, o nosso país e cada país que estão aí presentes dentro desse globo terrestre, nos quatro ventos, nos quatro cantos, norte, sul, leste, oeste, venham ter a redenção neste mês e que sejamos, como povo, libertos destes faraós e destes Ramãs. Então, por isso, amados, nessa nossa introdução do nosso mês de Nissan, há muita coisa para falar, mas no nosso resumo do nosso mês de Nissan, e diante dessa realidade que nós estamos sofrendo, e é tempo de clamar ao Todo-Poderoso por essa redenção, não somente por nós, monoteístas,
mas pela raça humana. A raça humana, o povo, precisa dessa redenção. E nós precisamos ser esta mensagem. Então, nesta tarde, que nós estamos aqui, eu quero trazer para você, para vocês, a prece para esses dias de pandemia mundial. Essa prece, ela foi redigida pelo rabino Adin Even Israel Steinsaltz. Esse rabino, ele nasceu em 1937 e faleceu no dia 7 de agosto do ano 2020. Não dessa doença aí, por complicações do seu próprio organismo, de doenças do seu próprio organismo. No ano 2016 ele teve um acidente cardiovascular e chegou até perder, a voz, certo? Esse rabino, para vocês terem uma noção, que podemos chamá-lo de um dos justos da nossa geração, do nosso povo judeu, ele é reconhecido como um gigante do nosso tempo. Ele foi o único rabino após Arash que em 45 anos ele fez vamos dizer assim, fez um trabalho inovador, renovador do Talmud e da própria Torá. Então, depois de Rashi, ele foi o único rabino que fez uma obra gigantesca desta. E por isso, ele é chamado um gigante do nosso tempo, certo? E ele também, ele conviveu com o nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, Então, esse rabino Adin Even Israel Steinsaltz, então ele fez uma prece para esse tempo de pandemia mundial. Então, eu quero compartilhar com você essa prece, que deve ser uma das preces nossas diárias, sem sombra de dúvidas, que tem muita propriedade de sabedoria, de unção, vamos assim dizer, para alcançarmos a graça bendita de Hashem. Além das nossas preces diárias, além da nossa prece espontânea, que também é muito importante para Deus, não resta dúvidas, Mas quero focar aqui nessa tarde essa prece para esses dias de pandemia mundial. Estamos no princípio do mês da redenção, o mês de Nissan, o primeiro mês dos meses, o primeiro mês do ano. Então é o mês da redenção. Então que essa prece ela possa alcançar os vossos corações, juntos, mesmo você ouvindo nesse momento, ou depois aqueles que ouvirão através dos vídeos, que essa prece ela esteja alcançando todos os nossos corações e que numa só voz, num só pensamento, numa só alma, num só sentimento, nós possamos estar elevando a Deus essa prece para que rapidamente, neste mês de redenção, nós possamos ver a libertação da escuridão para a luz de todas as nações, de todos os povos, ok? Então, por isso, então que o vosso coração, vossa alma, vossa mente esteja nesse momento em conexão com o Todo-Poderoso através dessa prece redigida pelo rabino Adin Even Israel Steinsaltz, que assim começa e assim nos diz. Ela foi traduzida por David Gorodovitsky. Então vamos à prece. Inicia com uma passagem do profeta Isaías, capítulo 65, verso 24, que assim nos diz: E há de suceder que, ainda antes que me chamem, eu os atenderei, e enquanto ainda estiverem a falar, eu já os terei escutado. É o verso de Isaías 65, verso 2. E a prece
Isaías 65, verso 24. E assim continua a prece do Rabino Adin. Criador do universo, Pai da misericórdia, promotor da justiça, em tua piedade salva teus filhos e todos os habitantes do mundo que criaste com o atributo da benevolência. Livra-os de um inimigo invisível, resgata-os da morte e protege-os do pavor. Envia tua luz confortadora para iluminar o coração aflito dos órfãos, dos pais e das mães, dos homens e das mulheres que padecem a dor da perda de entes queridos. Concede plena recuperação aos doentes e aos infectados, aos que lutam para sobreviver ligados a respiradores e aos que se angustiam no isolamento. E dá força, ânimo e esperança ao teu povo, à tua terra e ao teu mundo. Soberano do universo, inspira discernimento em todas as nações para que as pessoas removam de seus corações, nesses dias difíceis, o ódio que porventura nutram uns pelos outros. Insufla a luz da tua sabedoria no coração das que sucumbiram ante falsidades. Clareia a mente dos ingênuos que se deixam levar por falsas informações e faz com que um espírito de caridade e justiça impere em teu mundo. Ajuda todos os seres humanos a construir e plantar, a prestar assistência aos que estão assolados pelo sofrimento e a curar as feridas do mundo. Provê completa recuperação aos enfermos da casa de Israel, em qualquer parte do mundo onde estejam, assim como para todos os seres humanos da face da terra. Ó Pai misericordioso, tu que mantens com fidelidade teu pacto com a humanidade, é chegada a hora de enviar aos teus filhos boas novas de salvação e redenção, e proporcionar-lhes paz e bênçãos, luz e alegria. Amém. Então essa é a prece do nosso Rabino Adin Even Israel Steinsaltz. Prece para esses dias de pandemia mundial, ok? Se alguém quiser uma cópia desta prece, pode entrar tanto no nosso Zap, que está aí na descrição do vídeo, como também você pode entrar lá no site da Sefer, sefer.org.br, que você também terá ali essa prece para esses dias de pandemia mundial. Que durante esse mês de Nissan, não é uma mitzvah, ok? Nós estamos apenas assim, orientando. Quem puder fazer diariamente até o dia 12 de abril, até o próximo dia 12 de abril, fazer essa prece diária junto com as demais, para realmente tudo aquilo que está dentro da prece, a cura do nosso povo não judeu, a cura do nosso povo judeu, a cura das mentes, dos corações, e também para que as pessoas tenham a devida saúde mental, para não cair nos engodos dos governantes ditadores que não têm um pingo de amor ao próximo, porque o amor deles está enraizado no dinheiro, no poder, para que realmente venha a cair por terra tudo isso
e que nós possamos estarmos livres de faraós e Haamãs modernos, e assim os povos de norte a sul, leste a oeste, estejam também livres desses opressores, desses faraós ditadores, e assim possamos levar ainda mais e mais, com total liberdade, a luz da presença de Hashem e a luz da sua Torá. Ok? Baruch Hashem. Vamos rapidamente para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, para adentrarmos na nossa nova Parashá e no nosso novo livro. Hoje nós estamos iniciando o estudo do terceiro livro da Torá, chamado Vaikra, que significa Levítico, e então nós estaremos aí adentrando no novo livro e na nova Parashá também. Então, o ensinamento do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, de número 177, diz assim: Abraão era um tzadik de natureza completamente diferente. Deus disse a Abraham que estava prestes a destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades profundamente corruptas e cruéis. Abraão argumentou: talvez haja pessoas íntegras lá. Acaso o juiz de toda a terra não fará justiça? Abraão tinha um sentimento de posse com relação ao mundo em que vivia. Se houvesse algo errado, isso precisava ser mudado, ainda que tivesse sido decretado pela vontade divina. Então, dentro dessa gota de sabedoria, de forma, mais uma vez, vemos aqui a providência divina numa palavra de sabedoria do nosso Rebbe, exatamente no princípio do mês da redenção, que é o mês de Nissan, e também no início da nova Parashá, não só a Parashá, mas do novo livro, que nós vamos estudar da Torá, Vaikra, e quantas coisas que temos aí pela frente para aprendermos e aplicarmos no nosso dia a dia. Então nós vimos nos 2 dias anteriores sobre o santo vestindo um casaco de peles, e nesse sentido ele está preocupado somente consigo mesmo, de se aquecer, não está nem preocupado com seus domésticos da casa. Ele fica ali na boca da lareira, cheia de lenha, não acende o fogo, não deixa acender o fogo, e se acha que eu vou aquecer o mundo inteiro, Então ele desvia o foco, e na realidade o foco é exatamente o quê? Você precisa aquecer o seu meio ambiente, aonde você está. Você precisa trazer a luz da unidade, da unicidade de Hashem, aonde você está. É a partir deste ponto que nós podemos chamar de ponto zero, onde eu estou, é isso que nós precisamos falar, onde eu estou. Nesse ponto onde eu estou, é que eu preciso iniciar realmente o compartilhamento da unidade, da unicidade de Hashem, é o verdadeiro monoteísmo alicerçado nos 5 primeiros livros da Bíblia, e assim, a partir deste local, ponto zero, é que eu vou começar a trazer este fogo, o aquecimento, a libertação do gelo, da indiferença, da frieza, do egocentrismo, e trazer as pessoas para este fogo, o amor ao próximo, o conhecimento da unicidade de Hashem, o verdadeiro monoteísmo, o conhecimento da verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, que é onde está a verdade que de fato liberta para servir a Deus, um serviço do coração, um serviço de amor. Então, depois nós vimos a respeito de Noah, quando Deus disse que iria destruir o mundo com dilúvio, então ele só perguntou: o que eu preciso fazer, segundo os sábios pela Mishnah? Então Deus disse: construa a arca. E ele construiu a arca, salvou ele e toda a sua casa. Quando termina o dilúvio, ele desce da arca, sai da arca, então ele vê o mundo desolado, então ele se lamenta, e diante de Deus ele traz o seu lamento e o seu protesto,
porque fizeste isto. E Deus, né, responde para ele: mas agora que você vem protestar, onde que você estava, essa, entre aspas, né, essa sua preocupação, onde que ela estava quando eu anunciei que iria destruir o mundo com o dilúvio? Por que que você não protestou lá atrás? Ou seja, Noé, apesar de ser justo, né, para a sua geração, ele ficou à semelhança daquele santo vestindo um casaco de pele. Preocupou-se apenas consigo, sua família e pronto. Depois que tudo aconteceu, vem chorar o leite derramado, aí já é tarde, né? Então isso demonstra para nós, né, nessas duas anteriores ensinamentos do Rebbe, e agora nós temos hoje sobre Avraham, o Tzadik, que de fato a sua natureza de Tzadik era completamente diferente daquele santo vestindo o casaco de pele e do Tzadik, Noé. Então quando Deus disse a Noé, aliás, quando Deus disse a Avraham, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então, quando Deus disse a Avraham que iria destruir Sodoma e Gomorra, ele não se limitou a ficar na frente da lareira, cheia de lenha, não acender fogo e não deixar que ninguém acenda o fogo. Ele não ficou indiferente. Tanto a Avraham como nós sabemos, né, que as cidades elas eram corrompidas e cruéis ao extremo, ao extremo. Mas Moshe, aliás, Avraham, ele se preocupou com a vida humana, ele se preocupou com o próximo. Então ele tentou argumentar se haveria a possibilidade de uma nova oportunidade para aqueles cidadãos. Então ele argumentou com Deus a possibilidade disto, né? Então ele diz, né, sobre a questão: o juiz de toda a terra não fará justiça? Então, como nós vimos ali na prece do nosso rabino, né, a prece para esses dias de pandemia, né, o rabino Adim, onde fala ali: ó soberano dos mundos, promotor de justiça, né? É isso que os promotores precisam aprender, promover justiça, e não só promover acusações. Mesmo quando a pessoa é inocente, ele só promove acusação. Então, precisa de promover justiça, né? Então, precisa sim de promover justiça, porque Deus, além de ser o verdadeiro juiz, ele também é o promotor de justiça. Então a justiça é para trazer realmente o bem às pessoas, certo? E por isso, realmente, cada caso é um caso, cada pecado é uma sentença, mas com justiça, e não apenas ter, entre aspas, né, a satisfação de ter acusado alguém e conseguido a sua condenação. Isso daí não é bom para ninguém, ok? Por isso mesmo nós não podemos ficar acusando ninguém disso, daquilo, e muito menos ditar uma sentença sobre as pessoas. Lembra que foi dito nessa semana sobre a palavra desgraçado? Que nós não podemos falar, se referindo a qualquer pessoa, como uma pessoa desgraçada. Por quê? Porque desgraça, então significa destituído da graça divina. Então, se você dita essa sentença sobre uma pessoa, que ela está destituída da graça divina, então você está impossibilitando aquela pessoa de ter uma nova oportunidade de se arrepender, fazer techuvá, né, e retornar a Deus. E isso está acessível a todas as pessoas. E nós não podemos tolher esta possibilidade. E foi isso que Abraão fez, que está aqui nessa gota de sabedoria do dia de hoje. Ou seja, resumidamente, o que o Rebbe está nos ensinando aqui? Que nós precisamos nos envolvermos realmente com a prática da mitzvah da Torá. Ame o teu próximo como a ti mesmo.
Se você não quer ficar destituído da graça divina, então não lance sobre as pessoas uma sentença deste naipe, deste tipo, ok? Então, está aí. Então, nós estamos iniciando o nosso terceiro livro dos estudos de Torá, que é o nosso livro Vaikra, né? Então, dessa forma aí, nós temos alguns comentários para termos uma noção, uma base, no sentido de conhecermos, né, o livro Vaikra. Então, segundo os nossos sábios que trazem para nós, entre outras coisas, então Vaikra quer dizer ele chamou, né? Consta no versículo inicial da nossa paraxá, ele chamou Moshe. Rashi explica, toda vez que Deus se comunica com Moshe, ele sempre vem através das seguintes expressões, né? Vaidaber, ele falou, também ele fala sobre Vaiomer, ele disse, e também vem com Vaitsav, que significa que é uma expressão e ele ordenou. Dessa forma aqui, nós temos aí que todas as vezes que Deus ele traz esse chamado a Moshe, os nossos sábios dizem que é uma forma, uma expressão de afeto, de carinho para com Moshe. Então nós temos essa expressão de afeto para com Deus referindo-se a Moshe. E antes, né, de Deus falar palavras de Torá a Moshe, ele expressava sua afeição por ele. Isso nos ensina que o afeto de Deus por Moshe, e da mesma forma seu afeto por todo judeu e por toda a raça humana, está mais enraizado na essência de Deus do que até mesmo na própria Torá, né? A essência de Deus, o seu amor. Isso, no entanto, se apresenta com um problema quando nós lemos o final da nossa paraxá sobre o pecado da desonestidade. Então existe o pecado da desonestidade, que nós vamos ver mais ali na frente. Pois a mensagem de Vaikra é a proximidade e a afeição de Deus, que ele sente por todo judeu. Então, por que nós vemos que a paraxá termina discutindo o pecado, algo que distancia um judeu de Deus? Na verdade, segundo os nossos sábios, eles falam que o final de nossa paraxá não fala de pecado, mas fala sim de techuvá, arrependimento e retorno a Deus. Pois quando um judeu transgride uma das mitzvot da Torá e depois decide retornar, então verdadeiramente Deus concedeu ao judeu e todo ser humano a possibilidade de techuvá, de arrependimento e retorno, certo? Então isso traz a pessoa a voltar a ter uma conexão com Deus. E assim ele amadurecer essa conexão cada dia do seu viver e não se apartar mais dela. Assim, em uma análise final, este é um fim perfeito para Paraxá, que representa o amor incondicional de Deus por cada judeu. Pois é precisamente por causa da conexão com Deus inerente a cada judeu que ele pode retornar ao seu Criador, até mesmo quando sua relação via Torá foi temporariamente removida. Ok? Então, nós temos aí essa questão da reconexão com Deus. A princípio, né, o amor incondicional por cada judeu. E Deus, que ele fez o primeiro pacto com a raça humana, foi exatamente com Noé, né? E depois de Noé, depois do dilúvio, toda a raça humana, ela é da descendência de Noé. Então, quando se refere de uma forma específica, né,
essa questão Deus e a nação de Israel, o povo judeu, é exatamente por causa do pacto do Monte Sinai. Mas os não-judeus não estão fora dos planos de Deus. Por isso que nós precisamos cada vez mais estarmos alicerçados no estudo de Torá, para que nós possamos aí não somente mantermos firme essa conexão com Deus, junto com os judeus, mas também levarmos, né, essa possibilidade para cada não-judeu, que ele também pode ter essa graça, como nós, uma conexão profunda com Deus, ok? Então, essa nossa primeira paraxá do livro de Vaikra, que traz exatamente o seu nome, né? Vaikra é a 24ª paraxá e início do terceiro livro dos 5 livros da Torá, que é o princípio da Bíblia, os 5 primeiros livros. Então, dessa forma, à luz destas coisas, mostra a maneira principal de Deus nos chamar. Portanto, a essência do livro Levítico, Vaikra inteiro, ou seja, como é de toda a Torá, está contida nessa paraxá. O tema são os sacrifícios. Assim que continuemos a usar as palavras sacrifícios e oferendas para designar, né, tais ritos, deve-se ter em mente que o significado do nome hebraico para oferenda ou sacrifício é a palavra hebraica para korban. Korban. Isso significa o quê? Uma aproximação para com Deus. Então, nossa resposta ao chamado de Deus, anunciado na primeira palavra da paraxá, são nossos esforços correspondentes para nos achegarmos a Ele. Embora as pessoas geralmente associem sacrifícios à expiação de pecados, convém notar que na primeira metade da exposição dos sacrifícios, feitas aqui nessa primeira paraxá, que vamos ver durante a semana, né? Não aparece nenhuma vez a oferenda de pecados. Os primeiros sacrifícios mencionados são os sacrifícios chamados voluntários, que o indivíduo leva a Deus por um desejo interior de aproximar-se de Deus. Então, por isso são chamadas ofertas voluntárias. Então, essas ofertas voluntárias, né, os sacrifícios, os korbanot, sacrifícios voluntários, era exatamente o desejo do coração, um desejo sincero, verdadeiro, de aproximar-se de Deus, ok? Contudo, né, o fato da paraxá incluir as oferendas de pecado e ainda terminar falando de pecado, ele será perdoado qualquer um de todos os casos pelos quais se pode cometer um pecado, incorrendo-se em culpa por ele. Indica que o chamado afetuoso e fervoroso de Deus ao povo judeu se dirige não só aos inocentes, ou qualquer um de nós apenas quando formos inocentes, mas a todos nós e em todas as ocasiões. Na realidade, é justamente porque a essência de Deus nos chama que ele desconsidera nosso estado espiritual e fala a nossa essência. Ou seja, esse afeto que é manifestado para com Moshe e através de Moshe ao povo judeu e através de Moshe e ao povo judeu às nações e aos não-judeus, nós vemos aí que Deus ele não está a princípio olhando para o seu pecado, mas ele está olhando para a sua essência. Qual é a sua essência? Qual é a sua essência? É isso que não somente nós que já estamos na jornada, mas é isso que nós precisamos levar a todas as pessoas. A nossa essência, ela é divina. A nossa essência, ela é divina porque a nossa alma tem a sua origem nos céus.
na presença de Deus. Por isso que cada ser humano, ele tem no mais íntimo do seu ser a presença da centelha divina. Uma presença bem minúscula da presença divina. Então, vamos dizer assim, essa brasa apagada, ela precisa ser assoprada para que ela possa voltar a irradiar luz e calor, como aconteceu com cada um de nós. Então, essas são uma das coisas que nós vamos aí cada vez mais estarmos cientes dentro do nosso terceiro livro, Vaikra, Levítico, e em cada porção semanal e em cada leitura diária que vamos tendo aí pela frente, ok? Vamos fazer então a nossa primeira leitura e depois vamos ver os comentários sobre Vaikra, que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz e os demais sábios trazem para nós referente a esse livro e esta primeira paraxá com a sua primeira aliá, ok? Então vamos lá, capítulo 1 de Levítico e vamos até o verso 13. Capítulo 1, verso 1 a 13, e nós estaremos aí fazendo a leitura com os comentários de Rashi, ok? Vamos lá. Então, só recordando, nós vimos que o Mishkan Tabernáculo no deserto, ele foi levantado, erguido no primeiro dia de Nissan, do ano 2449 a contar da criação, certo? Portanto, no ano 2449, neste tempo, nesta época, na contagem daqueles dias, né? O Mishkan estava erguido no dia de hoje. Então, no dia de hoje, 1º de Nissan, você está junto com o povo de Israel diante do Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, dessa forma, ele, o Eterno, chamava Moshe para que o encontrasse no tabernáculo. Moisés escutava esse chamado com nitidez, não só mentalmente, porém por milagre, ninguém mais ouvia. Deus o chamava sempre afetuosamente, repetindo o seu nome, Moshe, Moshe, como fizera junto à sarça ardente, preparando assim para o discurso que se seguiria. Quando queria cobrir vários tipos, vários tópicos, de ensinamentos para com Moshe, Deus fazia pausas a fim de que Moshe pudesse ter tempo para absorver os aprendizados. Assim agindo, Deus demonstrava a maneira correta e efetiva de ensinar, visto que após o erguimento do tabernáculo, era principalmente ali que Deus falava a Moshe. Ele também era denominado tenda da reunião. Quando falava a Moshe na tenda da reunião, Deus lhe falava com a mesma voz estrondosa que usara na entrega da Torá, na outorga da Torá no Monte Sinai. Contudo, a voz, o som da voz milagrosamente parava à entrada do tabernáculo, e quem estava fora do tabernáculo não ouvia a voz de Deus. A voz de Deus descia do céu e saía do espaço entre os dois querubins que estavam sobre o tampo da arca, no recinto interno da tenda da reunião. E Moshe ouvia de pé no recinto externo ao tabernáculo. Tinha o Kadosh Kadoshim e o lugar Kadosh, que era separado pela cortina. Moisés ficava ali de frente com a arca no Kadosh, Deus instruiu Moshe para dirigir-se aos israelitas de maneira que os inspirasse a valorizar seus mandamentos e dizer a eles que ele lhes dava seus mandamentos pelo amor que lhes tinha e em seu benefício. Ordenou ainda a Moshe que voltasse para informar-lhe
se o povo aceitara seus mandamentos, como ele fizera por ocasião da entrega da Torá. Era necessário Moshe retornar à presença divina para informar a Deus qual foi a reação do povo? Deus não via a reação do povo? Deus sabia da reação do povo? Não sabia? Sim, sabia. Então por que ele ordenava Moshe para retornar, né, à presença dele na tenda da reunião? O que você pensa sobre isso? A partir do verso 2 nós vamos ver aí oferendas de elevação de gado bovino. Já pensou por quê? Quando dois amigos verdadeiramente são fiéis, verdadeiros, transparentes, quando dois amigos realmente se amam, sempre querem estar na companhia um do outro. Nesse sentido, Deus dizia a Moshe: volte para me prestar relatórios, ok? Ou seja, Deus estava dizendo de forma afetuosa para Moshe que era bom estarmos conversando. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sintamos essa realidade. Como é bom conversar com Deus, ok? A partir do verso 2, então, nós temos aí oferendas de elevação de gado bovino. O primeiro comunicado de Deus a Moshe no tabernáculo recém-erguido, em 1º de Nissan, 2449, foi o seguinte: fala aos israelitas e diz-lhes: o principal aspecto do funcionamento do tabernáculo são os ritos sacrificiais. Há numerosos tipos de sacrifícios que podem ser categorizados de diversas maneiras. Então, os sacrifícios, os tipos de sacrifícios podem ser individual ou coletivo, voluntário ou obrigatório, de animal, de vegetal ou mineral, o que o motiva e assim por diante, certo? Quer dizer, além desses que acabamos de falar, né, ainda fala Rashi, né, você pode prestar a Deus outro tipo de sacrifício além desses. Aquilo que te motiva a se aproximar de Deus. Então, por exemplo, você fala assim: pô, eu vou prestar um sacrifício agradável a Deus. E você canta um louvor a Deus. É um outro motivo que você encontra para se aproximar de Deus. Então, é um sacrifício. Você pode fazer dessa forma uma oferenda para Deus. Certo? Existem 4 categorias. Então, nós temos vários tipos de sacrifícios: individual ou coletivo, voluntário ou obrigatório, de animal, vegetal ou mineral, certo? Ou qualquer outra coisa que o motiva, né, a se aproximar de Deus. Sem sombra de dúvidas, não podemos esquecer que o sacrifício ele tem que ser perfeito, né? Então você não pode chegar à presença divina de qualquer maneira, né? Então você tem que tomar certas medidas para se aproximar de Deus com o seu sacrifício, ok? Então agora, né, nos fala sobre 4 categorias amplas de sacrifícios de animais. Então nós vimos ali, ó, temos o individual ou coletivo, né, que são os tipos de sacrifício, voluntários ou obrigatórios. E também temos dentro da outra categoria, animal, vegetal ou mineral. Quer dizer, Deus ele não exige 100% de sacrifícios de animais, né? Então, prestem atenção nesse detalhe aí. Sacrifícios para Deus. Então, como alguns certos segmentos religiosos falam que Deus é sanguinário do Antigo Testamento, porque era só sacrifício de animais. É mentira, certo? Então tinha sacrifício de animais, de vegetal ou mineral, né? Depois nós vamos ver, inclusive, sobre a questão de o sacrifício de uma porção de farinha, porção de azeite,
Temos aí o profeta que fala que há um outro tipo de sacrifício, o fruto dos nossos lábios, a nossa prece, o nosso louvor, palavras que exaltam o nosso rei. Entendeu? Então, aqui, né, Rashi comenta, né, oferendas de elevação, 4 categorias amplas de sacrifícios animais: oferendas de elevação, oferendas de paz, oferenda de pecado e oferenda de culpa. Agora que o tabernáculo foi erguido, é improvável que pequeis hoje, porque estareis cheios da reverência religiosa e muitos ansiosos a esperar de um sinal meu de que aprovo o vosso esforço em construir o tabernáculo, para obter meu perdão pelo incidente do bezerro de ouro. Assim, provavelmente, os primeiros sacrifícios que oferecerei serão voluntários. Oferenda de elevação, oferenda de farinha e oferenda de paz, e não os obrigatórios, que é a oferenda de pecado e de culpa. Por isso, primeiramente, serão apresentadas as leis que governam os sacrifícios voluntários e depois referentes aos sacrifícios obrigatórios. E, ademais, as leis pertinentes aos sacrifícios individuais, tanto voluntários como obrigatórios, serão expostos antes das leis dos sacrifícios coletivos, porque as últimas só serão relevantes mais tarde, quando Arão e seus filhos começarem a oficiar. Dos sacrifícios voluntários, o primeiro cujas leis serão dadas é a oferenda de elevação, pois ela efetua um tipo de expiação, que logo será descrito, e, portanto, apesar de ela ser voluntária, presumivelmente, vos sentireis compelidos a ofertá-la em lugar de outros sacrifícios voluntários. Então, os procedimentos observados nas oferendas de elevação voluntárias e obrigatórias são idênticas, de modo que as instruções que se seguem aplicam-se a ambas. Então, a oferenda de elevação expressa o desejo do ofertante de ascender a um nível mais alto de proximidade a Deus, né? Então, seja para expiar o descumprimento intencional de um mandamento ativo, que já não é possível cumprir, ou para expiar o descumprimento intencional do mandamento ativo, para expiar o descumprimento intencional do mandamento ativo, que compensa a transgressão de um mandamento passivo, quando não se pode mais cumprir o mandamento ativo, né? Então, só para recordar, o que é mandamento ativo e o que é mandamento passivo? Mandamento ativo, faça. Mandamento passivo, não faça. Ok? Faça, mandamento ativo. Não faça, mandamento passivo. Quando um homem ou mulher de entre vós ofertar sacrifícios de elevação voluntária a Deus, ofertareis vossos sacrifícios só de animais domésticos que possuis, isto é, do gado ou do rebanho. Não ofertareis animais roubados, nem que tenha sido usado para bestialidade, nem que tenha sido adorado como ídolo, ou mesmo designado como tal, nem que haja chifrado fatalmente uma pessoa, nem que sofra de doença letal. 2 ou mais pessoas, ou até a comunidade inteira, podem fazer uma oferenda voluntária em sociedade. Se o sacrifício do ofertante for oferenda de elevação de gado, ele ofertará um macho sem defeito. Ele o ofertará de boa vontade à entrada da tenda da reunião diante de Deus. Ele apoiará sua mão vigorosamente sobre a cabeça da oferenda de elevação e esta será aceita para fazer expiação por ele. O procedimento de apoiar-se sobre o animal
só é executado no tabernáculo e mais tarde no Beit Hamikdash. Por isso, sacrifícios de animais fora do Mishkan, o tabernáculo no deserto, ou do do grande templo em Jerusalém, fora não pode ser feito sacrifícios de animais. Mas não em altar privado, mesmo quando o uso de tais altares for permitido. Ele abaterá o touro diante de Deus, isto é, dentro dos limites do pátio do tabernáculo ao norte do altar. Os filhos de Arão, os sacerdotes, levarão vasilha que contém o sangue do altar e de pé no chão junto ao altar, aspergirão o sangue sobre os cantos nordeste e sudoeste do altar externo, que está localizado fora da entrada da tenda de reunião. Quando aspergido sobre os dois cantos diagonalmente opostos do altar, o sangue cai sobre seus 4 cantos, podendo assim considerá-lo ao redor do altar. Ele então esfolará a oferenda de elevação e a cortará em seus pedaços. Os filhos de Arão, o sacerdote, farão fogo sobre o altar e arrumarão lenha sobre o fogo. Os filhos de Arão, sacerdotes, arrumarão todos os pedaços em que o animal tiver sido cortado, mais a cabeça, a gordura, em cima da lenha que estará sobre o fogo do altar. A carne da oferenda de elevação não pode ser comida, mas seu couro é dado ao sacerdote. Antes de colocar as partes do animal sobre o fogo, o sacerdote lavará com água suas vísceras e suas pernas. Só então o sacerdote queimará todas as partes do animal sobre o altar. Ele o queimará com a intenção específica de que seja oferenda de elevação. Similarmente, o abate será realizado com a intenção de que o animal seja oferenda de fogo, isto é, destinada a ser consumida pelo fogo e agradável a Deus. Assim que os ritos sacrificiais forem concluídos e o animal pegar fogo, um fogo divino descerá do céu e consumirá o sacrifício. Abrindo apenas um parênteses aqui, para recordarmos, alguém poderia dizer assim, puxa vida, o tabernáculo lá no deserto e o Beit Hamikdash lá em Jerusalém, parece mais um açougue. Na realidade não. Na realidade não. Porque se você for num açougue ou num frigorífico, você vai sentir, né, um aroma desagradável do açougue, do frigorífico. Mas aqui, segundo os nossos sábios, de forma milagrosa, não havia um mau cheiro em nenhum momento. Por isso que sempre é dito que é um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício agradável às suas narinas. Porque tudo isso que envolve os sacrifícios dos animais, tanto no Mishkan, no deserto, como no Beit Hamikdash em Jerusalém, nunca teve um cheiro desagradável. Sempre foi um cheiro agradável, bem como também os sacrifícios dos animais que permaneciam sobre o altar de um dia para o outro, nem mosca chegava àquele sacrifício. Portanto, nunca tinha ali nada desagradável e que viesse deteriorizar, né, os sacrifícios, o ambiente. Sempre foi um sacrifício agradável a Deus, e o local, né, o tabernáculo no deserto e o tabernáculo, o Beit Hamikdash em Jerusalém, nunca expeliu um mau cheiro. Sempre um cheiro bom, um cheiro agradável, um cheiro perfumado. Ok? Isso significa que realmente os sacrifícios eram limpos, tanto no sentido físico como no sentido espiritual. Por isso Deus, ele pegou, vimos isso na linha passada, Deus ele pegou do espiritual e trouxe para o mundo físico. Agora, todo o povo judeu
pegou do físico o sacrifício e o elevou ao espiritual. Por isso, sacrifícios limpos, perfeitos, aroma agradável. Ok? De forma análoga, paralelamente, nós precisamos ser esse sacrifício limpo, perfeito, agradável a Deus. A partir do verso 10, nós temos aí então as oferendas de elevação de carneiros ou cabras. Se sua oferenda for trazida do rebanho de carneiros ou de cabras, como oferenda de elevação, ele sacrificará um macho sem defeito. Além disso, o animal não pode estar velho e nem sujo. O ofertante se apoiará sobre o animal, a mão sobre a sua cabeça. O ofertante se apoiará sobre o animal, conforme descrito, em referência às oferendas de elevação de gado bovino. Ele o abaterá junto ao lado norte do altar diante de Deus, isto é, dentro dos limites do pátio do tabernáculo. Os animais ofertados como oferendas de elevação em altares privados, porém, não precisam ser abatidos do lado norte. A partir desse ponto, os procedimentos sacrificiais serão executados, melhor dizendo, pelos sacerdotes. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue sobre o altar, ao redor do altar. Então o esfolará e o cortará em pedaços, a cabeça, sua gordura, né? O sacerdote arrumará dessa maneira os pedaços em cima da lenha, que estará sobre o fogo do altar. Sua carne não pode ser comida, mas seu couro é doado ao sacerdote. Antes de colocar as partes do animal sobre o fogo, o sacerdote levará com água as vísceras e as pernas. Só então o sacerdote ofertará tudo, queimando-o sobre o altar. Ele o queimará com a intenção específica de que seja oferenda de elevação. Similarmente, o abate será realizado com a intenção de que o animal seja oferenda de fogo, isto é, destinada a ser consumida pelo fogo e agradável a Deus. Assim que os ritos sacrificiais forem concluídos e o animal pegar fogo, um fogo divino descerá do céu e consumirá o sacrifício. Ok? Aqui nós encerramos a nossa primeira aliá, né? Então vamos para alguns comentários. Primeiramente do nosso Rebbe Menachem Mendel, o que ele nos fala sobre a nossa Parashá Vaikra, e depois vamos aí comentar algumas coisas a mais dos demais sábios com referência à nossa Parashá Vaikra. Ok? Então, segundo o nosso Rebbe, né, as sabedorias e lições do nosso Rebbe, Menachem Mendel, de abençoada memória, ele nos fala sobre, no decorrer da história, vemos que Deus se revelou tanto para judeus quanto para gentios. É interessante nós observarmos essa colocação do nosso Rebbe, que Deus se revelou tanto para judeus quanto para os gentios, os não-judeus. Como que realmente o Eterno, né? Isso o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele faz questão de frisar que Deus se revelou não somente para os judeus, mas também para os não-judeus. Porque o nosso Rebbe, o tzadik da nossa geração, ele não se preocupou apenas com os judeus, mas ele também se preocupou muito com os não-judeus. Tanto é que, posteriormente, os rabinos, né, do Rabad, eles saíram obedecendo a orientação do Rebbe Menachem Mendel, eles se esparramaram entre as nações para levar aos não-judeus o monoteísmo, o conhecimento do único e verdadeiro Deus através dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, certo? Então, é bom nós entendermos isso daqui. Então, no decorrer da história, Deus se revelou tanto para judeus quanto para os gentios. Diversas nações também tiveram seus profetas, que possuíam o Espírito de Deus,
pairando sobre eles. Mas a diferença básica, né, entre os profetas das nações e os nossos Neviim, os nossos profetas judeus, é visível logo no início dessa paraxá. Então nós temos a revelação do nosso princípio da paraxá com relação a Moshe Rabbeinu, né, o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor Moshe, um grande nave, um grande profeta. A linguagem utilizada pela Torá é Vaikra, e chamou, ele chamou, que demonstra a simpatia que Deus tem por Moshe, pois ele chamou ao seu encontro. Em contrapartida, temos aí com relação ao profeta das nações, conhecido como Bilã, que era um grande profeta também, e a linguagem empregada para se referir a Bilã, né, que Bilã também ele teve o espírito de sabedoria de Deus, mas a linguagem empregada para Bilã não é Vaikra. A palavra usada para Bilã é Vaiakar, e não Vaikra. Vaikra, e chamou, ele chamou. Vaiakar, e foi chamado, que mostra que Deus não nutria nenhum apreço por Bilã, e por isso foi chamado. De certa forma, foi convocado por ele numa linguagem de desvalorização. Então, as duas palavras em hebraico, Vaikra, Moshe, Vaiakar, Bilã, e os profetas das nações, são muito parecidas. A única diferença entre elas é a letra Aleph, que quando acrescentada muda completamente o sentido da palavra, transformando uma linguagem vã e impura em algo que demonstra afeto e santidade. Então, a palavra Vaikra, escrita no hebraico, é essa daqui, né? Então, Vaikra. Então, Vaikra, referindo-se à nossa paraxá, Vaikra, ela tem um aleph aqui, ó. Um aleph diminuto na palavra Vaikra. Então, este aleph aqui faz toda a diferença entre o profeta Moshe e os profetas das nações. Entre o profeta Moshe e Bilã, Vaikra, com Aleph. Então, Vaikra com Aleph, certo? Então, traz uma linguagem de afeto e santidade, né? É a linguagem de afeto que Deus tem por Moshe, como nós já vimos aí. Então, a letra Aleph está relacionada a Deus, pois o seu valor numérico é 1 e simboliza a unicidade de Hashem. E a palavra Vaikra também se expressa o assunto da união que existe entre Deus e cada judeu, e que nós e ele não somos coisas separadas. Já a palavra Vaiakar, que se refere a Bilã, por exemplo, que não possui Aleph, denota uma conexão impura, sem uma união verdadeira. Então, Vaikra com Aleph, além de expressar uma demonstração de afeto e santidade, né, ela tem um grande diferencial com Vaiakra, né, Vaiakar, que significa, sem o Aleph, né, que é uma conexão impura, sem uma união verdadeira. Então, dentro desta linguagem, nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos dentro de Vaiakar, Bilã, ou Vaikra, Moshe, Vaikra com Aleph.
Então, essa comunhão com Deus, esse relacionamento pessoal com Deus, ele tem que ser com afeto e com santidade. Vaiakar sem Aleph tem uma conotação impura e também não tem uma união verdadeira, é superficial. É só você ler a história de Bilã, por exemplo, ok? Então esse chamado de Deus, numa linguagem de carinho, não era direcionada somente a Moshe, mas a cada judeu individualmente, pois todos temos uma faísca de Moshe presente dentro de nós, e Deus se revela a todo judeu em cada geração, embora nem sempre nos damos conta disso. E isso deve despertar em cada judeu uma força especial de Ahavat Israel, amor ao próximo, amor por Israel, amor pelo povo de Israel. E de Ardut, que significa união. Por isso fala o Salmo, né? Com bom e agradável que os irmãos vivam em união, certo? Pois se Deus gosta tanto de cada um de nós, seguramente devemos seguir seu exemplo e amar ao próximo de forma verdadeira e semelhante. E através dessa união, com todo o povo a chamar ou a clamar juntamente pela redenção, ele nos ouvirá e prontamente Mashiach chegará. Veja a importância de nós adentrarmos no terceiro livro, Levítico, Vaikra, de nós podermos adentrar no mês de Nissan, o mês da redenção, juntos, o mês da redenção com Vaikra, e não Vaiakar, Vaikra, com Aleph, que é uma demonstração de afeto e santidade. Então, que nesse mês de Nissan, nessa semana que temos aqui, da primeira porção do terceiro livro, que leva o próprio nome do livro, Vaikra, Levítico, que nós possamos iniciar bem, clamando ao nosso Deus pela redenção do nosso povo não judeu e do nosso irmão primogênito, o povo judeu, a redenção, para que em nossos dias a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para este mês da redenção, seja para os nossos dias e que seja para agora. Amém. Que essa mensagem, do nosso Rebbe seja de grande valia para o nosso dia a dia aí também, ok? Ainda nos falando, sobre o pequeno Aleph na palavra Vaikra. Vamos lá. Ver se você consegue aí gravar, visualizar o pequeno Aleph, porque as outras letras estão em tamanho normal, mas o Aleph está aqui, pequenino. Segundo os nossos sábios, dizem que a primeira palavra da Parashá, Vaikra, que quer dizer ele, Deus, chamou Moshe, e chamou. Você verá que a letra Aleph está no tamanho menor, como demonstrado, e a pergunta é, por que será? Vimos alguma coisa até aqui, mas tem mais para vermos. Vamos lá. Moshe era muito humilde. Quando Deus lhe disse para escrever Vaikra, Moshe respondeu, eu devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim para o Mishkan? Me parece muito arrogante. Me permita retirar a letra Aleph do final da palavra Vaikra. Assim a palavra seria Vaiker, que quer dizer que o Senhor me chamou por acaso. Então nós vimos aí Vaikra, Vaiakar, e agora nós temos aqui uma outra conotação.
Quando Deus chamou Moshe, Moshe então falou com Deus, eu devo escrever que o Senhor chamou apenas a mim, ao mexicano? Se for isso, eu acho muita arrogância. Me permite então retirar a letra Aleph, porque ela estava para ser escrita no tamanho normal das outras letras, certo? E aí então a palavra ficaria como Vaiker, que significa que o Senhor me chamou por acaso. O que o Senhor acha disso? Então Deus respondeu a Moshe, não. Você deve adicionar a letra Aleph. No entanto, permitirei que você a escreva menor do que as outras letras. Por isso que Aleph não foi escrito no mesmo tamanho, nas mesmas dimensões das outras letras de Vaikra. Por isso ela está lá diminuta. Toda vez que você pegar o livro de Levítico em hebraico, em qualquer lugar, em hebraico você sempre vai encontrar o Aleph escrito de forma diminuta. Dessa forma, o Aleph pequeno nos lembra quão humilde era Moshe. Quem oferecia corbanote antes do mexicano ser construído? 7 pessoas ofereceram animais como corbanote antes mesmo do mexicano no deserto ser edificado. O primeiro deles foi Adão. Deus criou Adão no 6º dia da criação. Naquele dia Adão comeu da fruta proibida da árvore do conhecimento. Mesmo assim, Deus permitiu que permanecesse no Gan Eden até o final do Shabat. Naquele Shabat, Deus fez com que uma luz brilhasse no Gan Eden, até mesmo de noite. E apenas no término do Shabat, quando Adão foi expulso, é que percebeu a escuridão da noite. Adão não sabia o que era noite, porque ele vivia direto na luz. Talvez Deus trouxe a escuridão porque pequei, pensou aterrorizado Adão. A noite passou e na manhã seguinte o sol nasceu e banhou o mundo com a sua luz brilhante. Como Adão ficou feliz, após a noite, disse ele, Deus faz com que o sol venha e traga a luz. Então Adão ficou aliviado e queria demonstrar o quanto estava arrependido de ter comido o fruto proibido. Então ele construiu um altar, Misabeach, e ofereceu um boi sobre ele. Esse foi o primeiro korban oferecido. O segundo foi de Hevel, que é Abel. O filho de Adão, Hevel, queria dar um presente para Deus, e ele então ofereceu o mais belo de seus carneiros sobre o Misabeach, que havia sido construído pelo seu pai. O terceiro foi Noah. Ao sair da arca, Noah ofereceu um korbanot para agradecer a Deus por ter por ter permitido que ele e sua família sobrevivessem ao dilúvio e por ter a chance de construir um novo mundo. Deus apreciou os korbanot de Noah e prometeu, nunca trarei outro dilúvio sobre a terra. A quarta pessoa foi Avraham. A Torá nos conta que Avraham construiu 4 altares e ofereceu korbanot sobre eles. O quinto foi Isaac, que construiu um altar. O sexto foi Yaakov, que construiu 2 altares. E o sétimo foi exatamente Moshe. Sob a liderança de Moshe, korbanot eram oferecidos mesmo antes do Mishkan ter sido construído. Moshe armou um Misabeach depois da batalha contra Amalek. Deus também lhe disse para ordenar aos primogênitos do Bene Israel que oferecessem korbanot ao pé do Monte Sinai, antes da outorga da Torá. Nossos antepassados conheciam as leis da Torá, mesmo antes delas terem sido ordenadas. Por isso, ofereciam sobre seus altares somente animais que eram kasher,
permitido para Korbanot, ok? Vamos ver mais alguns comentários sobre essa intrigante, profunda, elevada e maravilhosa pequena letra Aleph, que foi escrito junto a Vaikra. Segundo os nossos sábios ainda, trazem para nós, né, os comentaristas da Torá, que encontraram em cada palavra, às vezes também em cada letra, pontos de apoio para os seus ensinamentos éticos. Chamam a nossa atenção exatamente aqui a questão da palavra Vaikra, com Aleph, pequeno. Não apenas nos livros impressos, mas também na própria Torá, a última letra da primeira palavra do nosso terceiro livro e da nossa primeira aliá, Vaikra, nós encontramos então o Aleph em minúscula, dando-nos nesse contexto duas belíssimas lições. Primeira, o prazer e a alegria de oferecer algo que deve ser ensinado mesmo às crianças, pequenas nas mais tenra idade. Se ela é favorecida pela sorte e tem muitos livros ou brinquedos, deve aprender a dar aquilo que possui a mais ao seu amigo ou amiga e a um pobre que não tem nada ou não tem muito, né? Então, aqui os comentaristas da Torá já começam a levar, né, a um outro nível, uma outra conotação a respeito da letra Aleph, escrita de forma diminuta na palavra Vaikra. Aqui também, nessa primeira lição belíssima que nós encontramos sobre o evento de Aleph, aqui nos chama a atenção sobre a questão das crianças. As crianças judias, quando elas começam a ir para as escolas judias, obviamente, elas começam a aprender exatamente nessa paraxá, Vaikra. É o terceiro livro. Esta paraxá, Vaikra, ela nela, através dela, melhor dizendo, as primeiras lições são dadas às crianças. Essa paraxá é lida, explicada, pormenorizada e, detalhe, é ensinada de forma não apenas literal, mas é ensinada de forma prática. A lição do quê? O Aleph, pequeno, na letra Vaikra, ela significa a grande humildade de Moshe. Então, mas aqui nós estamos vendo sacrifícios de animais. Aí você diz, mas é ensinado às crianças o sacrifício de animais? Sim. Mas dentro de uma conotação de doação, doar-se ao próximo. Então, os sacrifícios não é uma apenas, vimos ali, há sacrifícios individuais e coletivos. Então, os sacrifícios, eles não são explicitamente, somente individual. Para o eu, para o mim. Entendeu? Então, os sacrifícios, eles também são coletivos. Para toda uma comunidade, para todo um estado, uma cidade, um estado, um país, uma nação. Então as crianças aprendem desde cedo a grande lição da humildade de Moshe. E nessa lição elas aprendem de forma prática. Por isso que aqui fala, nessa primeira belíssima lição, fala que as crianças aprendem a doar ao seu amigo, à sua amiga, a doar ao pobre, a doar realmente a quem não tem nada ou a quem tem muito pouco. Aprende a doar, a compartilhar o que você tem. E principalmente quando você tem a mais. Então, você
ao observar a sua criança, o seu filho, por exemplo, você dá para ele um presente X. Às vezes você dá um presente que dois são iguais, por exemplo, 2 carrinhos. Aí quando junta mais crianças ali, então uma das crianças quer brincar com um dos 2 carrinhos. Então a criança, não, é meu, não pega não. Não deixa a outra criança brincar. Geralmente o pai ou a mãe chega para o filho e fala assim, que isso, filho? Você tem 2, dá um para ele brincar com você. Você tem 2, reparte, compartilhe. Normalmente os pais fazem isso. Então, de uma forma, sem saber, os pais, eles estão colocando em ação a centelha divina que está no seu interior. A centelha divina que está no seu interior sabe que você tem, mesmo que encoberto, um certo conhecimento da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas ele está apagado, quietinho. Então essa é uma oportunidade, sem os pais perceberem, que está fazendo fluir a Torá. Infelizmente, por uma grande parte, não ter a oportunidade de ter uma boa amizade com um monoteísta, no caso, um Benei Noach, isso não continua sendo alimentado para que a pessoa descubra a sua real missão. Por que está aqui? Qual o significado da sua vida? Por isso, nós que estamos na jornada, nós temos uma grande missão pela frente. A segunda belíssima lição que temos aqui, que cada Aleph, e a letra Aleph ela tem um valor numérico 1, cada qual, mesmo com recursos muito limitados, não se pode excluir nem se esquivar em contribuir, na medida de suas posses, para objetivos nobres e caritativos. Então é outra lição que se aprende desde cedo à criança judia, que Deus permita que os Benei Noach possam ter escolas, né, dentro do cunho judaico, nas suas comunidades, nas suas regiões, né? Quem sabe para breve cada região possa ter aí uma escola dentro de um padrão realmente de cunho fundamentado no judaísmo, nos 5 primeiros livros da Bíblia, para que as nossas crianças não judias possam aprender realmente o que é real, verdadeiro e que permanece para sempre, certo? Então é importante nós também, como Benei Noach, pedirmos a Hashem, caso Mashiach não se revele até lá, né, que possamos ter aí as nossas escolas regionais para as nossas crianças, né? Então, não se pode excluir nem se esquivar de contribuir na medida de suas posses para objetivos nobres e caritativos, ok? Então o fato de ser menos ou mesmo pouco favorecido pelo destino não se deve servir de pretexto para deixar de contribuir com o seu óbolo quando e onde for pedido. Por isso nós temos a lição do meio shekel, ok? Então essas são 2 lições belíssimas também que nós aprendemos aí com a questão Aleph, ok? O homem de fato aprecia o valor das coisas pelo tamanho e pela quantidade. Esse é o valor da alma animal, que tem o olho gordo sobre as coisas, né? Quer ver grande, né? E não dá o devido valor para as pequenas coisas, né? Ou de quantidade, né? Quanto maior, quanto mais, melhor, né? Como diz, né? Mas Deus considera as nossas ofertas pelo sentimento que as acompanha. E muitas vezes só a boa intenção já equivale a uma boa ação. É a questão da kavanar. Kavanar, a verdadeira intenção do coração, certo? Então, uma boa intenção, uma verdadeira atenção
Para Deus já é como se você já tivesse praticado. Agora, não se esqueça, a verdadeira boa intenção do coração, ela não fica só lá no coração. Ela vem, ela dá a luz, é praticado, ok? Porque o homem só vê os olhos, enquanto Deus vê o coração, e é o coração, o sentimento, a intenção que Deus deseja ver em cada um de nós. Portanto, podemos concluir que o Aleph minúsculo da palavra Vaikra indica que, para se tornar um judeu consciente de seus deveres e responsabilidades, para conhecer e para se poder aprofundar nos eternos valores espirituais, é necessário estudar a Torá escrita desde pequeno, desde a tenra infância. Esta letra minúscula indica também que a garantia da nossa existência e da nossa continuidade é a juventude, o mais rico tesouro que um povo pode possuir. Ou seja, ensinar as crianças desde cedo nos caminhos da Torá, nos caminhos da ética, da boa moral, do bom comportamento, né? Dentro de uma vida espiritual que traz consagração, santidade, é realmente uma obrigação que nós temos para ensinar os nossos pequenos. Por isso, pais, Benei Noah, não judeus, que ainda não têm uma escola propriamente dita dentro deste padrão, não esqueça que esta escola, ela começa dentro da tua casa, começa dentro da tua família, no seio da tua família, ok? Então, ela é o pilar cardeal da casa, né, de Israel, segundo as palavras do salmista, capítulo 8, verso 3. Da boca dos pequeninos e das crianças suscitaste a força, e conforme a interpretação dos mestres, a nossa força, Oz, no hebraico, né, Oz, força, consiste na Torá. Fora da Torá nós não temos força nenhuma, amados. É na Torá que nós temos a verdadeira força. Se queremos ter futuras gerações que se identifiquem com aquilo que o Espírito de Israel já deu e ainda dará à humanidade, devemos ensinar-lhes que ser judeu significa estar sempre pronto para oferecer, para dar algo de si para a causa de Israel. E isso deve ser aprendido desde a infância, para fazer parte integral do nosso ser, para que a vontade e a necessidade de dar não se torne, com o decorrer dos tempos, uma carga pesada, né? Por isso que é importante, né? Nós temos aí, né, um casal aqui da nossa região, né, que sempre quando eles compartilham o seu donativo, né, a sua tzedakah, então, né, esses casais, essas pessoas aqui, né, elas sempre falam assim, somos gratos a Deus por muito que tem feito por nós, né? Então, é uma gratidão que a pessoa sente por estar contribuindo com a causa e, ao mesmo tempo, reconhecendo que a fonte das suas rendas está em Deus. Então, graças a Hashem, pelo muito que Ele tem nos dado, né? Por que pelo muito que Ele tem nos dado? Porque você, colocando dentro do escopo de 100%, né, você retribui com a sua tzedakah, com o seu donativo, com a sua contribuição, com a menor parte. E Deus, Ele deixa com que você fique com a maior parte, né? Então é uma gratidão pelo muito que Ele tem feito. Não somente no campo, né, financeiro, material, mas essencialmente dentro do campo espiritual das nossas vidas. Então, amados, né, a pequena letra de Aleph traz estas riquezas, essas lições belíssimas para as nossas vidas. Que nós possamos, né,
cada dia mais vivenciarmos ao exemplo da grande humildade de Moshe e possamos aí estarmos no nosso dia a dia praticando realmente a maravilhosa vontade de Hashem através das 7 leis universais, mais a Teshuvah, mais a Tefilá, mais a Tzedaká, mais o estudo de Torá e as 7 leis universais. Ok? Então, princípio de Nissan, princípio do 3º livro da Torá, Vaikra, que a nossa redenção seja para os nossos dias, que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo, que seja para agora. Amém. Amanhã, às 14 horas, horário normal, às 14 horas, estaremos juntos aqui em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom. Até mais.